Muito legal, pessoal. Hoje para mais um programa da nossa Rádio Prosperidade. Hoje falando meio que uma continuação do que se falou ontem, né? Que a gente falou ontem, que foi sobre a questão das dificuldades que o empreendedor, algumas pessoas que são empreendedoras autônomas enfrentam, né? E hoje vamos falar sobre a questão também de crescer, né? Da escolha de crescer e de superação desses medos de se tornar, de dar um passo além, né, pessoal? Então, muitos das nossas limitações, né, das limitações dessas pessoas acontecem por conta também do medo da exposição, né, do medo de se exporem e de pensar assim no que as pessoas vão pensar, né, na opinião das pessoas. Então, esse também é um meio caminho andado, né, para você chegar até ao progresso e à prosperidade. Então, dessa forma, pessoal, a gente meio que se adianta também. É muito comum a gente ouvir falar também de vendedores, né? Que bons vendedores eles vão até as vendas, né? Eles não esperam as vendas virem até eles, eles vão até a venda, vão atrás da venda. E é isso mesmo, pessoal. Às vezes a gente tem medo, pode ficar com medo, né? De se expor, né? A gente pode ficar com medo de dar aquele passo maior, mas assim, a gente tem que superar isso e saber também que nosso progresso depende também de superação dos medos, né, pessoal? A questão assim de você, por exemplo, investir mais um pouco, né, naquele negócio que você tem, que até te dá uma renda, mas que você ainda não está satisfeito, né? Você pode investir, passar a investir naquilo que você quer, passar também a, a como se diz, a expor mais o seu negócio, né? Que às vezes a gente fala sobre a questão dos resultados, mas também a gente tem que também se antecipar a isso. A questão também de você aparecer, né? Às vezes a gente perde muito contato, as pessoas podem perder muito contato porque são tímidas, né? Às vezes tem aquela questão da timidez ainda. E, e a timidez meio que é uma limitadora desses contatos, dessa expansão do que a gente quer, né? Do que a gente quer alcançar, né, pessoal? Então, o medo de crescer existe, né? Assim como o medo de não dar certo, né, que muitos têm, mas também o medo do mesmo jeito que tem o medo de não dar certo, tem o medo de crescer, sabia? Isso é interessante. Às vezes a pessoa tem medo de, poxa, eu vou fazer aqui uma coisa que eu não sei se vai dar certo, mas ela também tem medo de crescer. Isso é uma questão interessante. O que ela quer, na verdade, ficar naquela zona confortável, né? Que as pessoas falam em zona de conforto, mas eu chamo aqui de zona confortável na questão de não estar se expondo e também não muito e também não estar passando dificuldades, né? Mas o certo, pessoal, acredito que o certo é você estar se antecipando às dificuldades, né? Que podem acontecer e fazer como vendedor, se antecipar. Ir até as vendas e se mostrar mesmo, né? Fazer aquilo que a gente tem que fazer, que a gente tem na cabeça mesmo. É como eu falei para você, aquele que tem que tem a dificuldade, né, do progresso, ele vai ter que desempenhar vários papéis. Mas nesse caso você pode desempenhar vários papéis, claro, mas também tirando esse medo, né, de crescer, né, o medo de expor, né, essa questão do medo de expor. Então, às vezes você acha que não tem estrutura, às vezes você pode achar que eu não tenho capital ainda, eu não tenho estrutura, mas o que você pode fazer agora para poder crescer e dar outro caminho, né, para o que você quer, né? O que, o que faria ele ser mais visível? Porque a questão é, quando a pessoa tem vontade de ter alguma coisa, ela preza muito pela descrição também, pela reputação. E nessa reputação a gente acaba querendo ser meio que discreto, né? No mercado. E às vezes a gente consegue tanto ser discreto que a gente acaba sendo invisível. Essa que é a questão.
A gente quer tanto ser discreto que a gente consegue e acaba ficando sendo invisível. Quer dizer, até certo ponto, você ter uma descrição é muito bom, né? Ter uma reputação boa no mercado e tal. Mas essa expansão, né? O medo de se expor, você vai ver que pode te dar outro caminho, que é o caminho de ser grande, né? De passar a fazer coisas maiores. Quer dizer, você não pode querer ser discreto, querer fixar muito na questão da reputação. Você fixou, ok, conseguiu por um tempo, agora é hora de fazer parte de uma coisa maior, né? De você fazer um projeto maior que venha a aparecer ao público. E é só aparecendo que você consegue crescer, né? É isso aí, pessoal. Hoje a gente não tem comentários, a gente não recebeu nenhum comentário. Acredito que não tenha recebido nenhum comentário recente, mas eu estou fazendo o programa hoje sem as frequências, assim como eu fiz ontem, né? Porque é aquela questão do feedback, né? Se tiver um feedback para a gente fazer, a gente vai continuar fazendo. Se não, a gente vai tocando o barco e eu acredito que esteja bom, né? As pessoas que queiram escutar, né, as frequências lá de 741, 432, 174, elas estão lá gravadas, né? Ainda tem várias outras frequências que a gente pode trabalhar, mas por enquanto eu vou ficar sempre fazendo os nossos programas aqui, mantendo as músicas, né? Mantendo as músicas, porque como eu falei para vocês, né? Eu não infelizmente eu não posso estar fazendo tanto vídeo pro YouTube, porque às vezes todo dia eu tenho que ensaiar, né? Aí eu tenho que ensaiar, então aproveito e já faço logo todas as duas coisas e fico assim motivado também para fazer. Então aquela questão, você tem que olhar para o que você está fazendo, né? Você está fazendo o que hoje? Você quer que seja grande? Se você quer que o que você esteja fazendo seja grande, então venha a aparecer, né? A questão de aparecer também é uma questão assim que a gente pensa muito na questão online, né? Hoje em dia também, que aquela questão da moda da internet, né? Que agora que depois de que as pessoas ficaram em casa, elas passaram a ter assim um tempo maior para se dedicar à questão online. Só que às vezes a gente faz mais contato, a gente expõe mais quando a gente deixa o computador, o celular, né? E passa a ver a vida lá fora, né? Fazendo essa expansão lá fora mesmo, junto com seus clientes, junto com seus fornecedores mesmo, um cara a cara mesmo, cara a cara, pessoal, né? Que a questão do online ainda é uma questão que funciona, tá? Hoje em dia está funcionando mais do que antes, né? Claro que todo mundo, quem puder fazer suas coisas online vai fazer, mas a grande realidade é que a gente tem uma vida ainda lá fora, né? A gente ainda tem uma vida e a gente não pode deixar isso. E mesmo essas pessoas que fazem o que podem para ficar em casa, uma hora elas vão ter que sair, né? Uma hora elas sentem falta de sair. E não tem jeito. Claro que tem pessoas que defendem essa questão de ficar em casa sempre e de não querer sair. E hoje em dia tem a facilidade de você pagar as coisas no cartão de crédito, né? No debitado, né? Você não precisa nem sair. Você vai pagar água, paga luz, paga energia, né? Paga a conta de tudo quanto é coisa. E mais assim, a pessoa depois sente vontade de sair. Claro que tem facilidade, né? Mas a gente tem que sair. A vida acontece lá fora, não é numa tela de computador, não, né?
às vezes é mais saudável você assistir televisão. Eu falo isso assim, com muita, sabendo que eu estou arriscando, né? Falando, poxa, mas você está falando que as pessoas têm que assistir televisão e trocar o celular? Eu falo, não, eu acredito que as pessoas têm que voltar à vida normal, se desligando aos poucos, né? Se desligando e voltando à vida cotidiana assim, real, sem se afastando um pouco mais da questão da tecnologia, né? Então, pessoal, é uma questão para se pensar que essa aparição, essa exposição que você tanto teme, né? Que alguns, né? Tanto tem medo, né? De aparecer, de, de encarar essa, porque não tem estrutura, porque não tem dinheiro, porque isso aí você vai ter que deixar. E a melhor forma de fazer isso é no cara a cara mesmo, é agindo, colocando a mão na massa mesmo. E deixar um pouco a questão da internet, a questão do celular e partir para ações mesmo físicas, né? Para produção mesmo na, na vida aí fora. Então é isso, pessoal. Passou um pouquinho aqui, 11 minutos. O certo é a gente falar pelo menos uns 10 minutos aqui, fazer esses 10 minutos de programa. Mas foi muito bom falar com vocês. E agora vamos ficar com as músicas. E até a próxima gravação, até o próximo programa da nossa Rádio da Prosperidade, pessoal. E é isso aí, muito obrigado. Valeu. Deixa um comentário que a gente lê. Valeu, pessoal. Até qualquer coisa eu vou falar sempre alguma coisa aqui, né? Sempre falo alguma coisa. Às vezes quando não dá um problema aqui num fio, numa coisa, eu sempre falo. Mas beleza, pessoal. Então até mais. Valeu.
Pessoal, pensei que tinha me chamado, atrapalhei um pouco na música. Ok.